Se você não tiver ousadia, eu te aviso logo, já é tarde demais. Como se diz por aqui, quem é corajoso agora vai suportar a pressão. Eu sou Fernando, e o que ocorreu naquele dia no Amazonas me fez compreender que há coisas que o homem não deveria ter presenciado. Você ainda tem dúvidas? Prepare-se, pois vou te levar diretamente para o inferno. Tudo começou em uma noite quente daquelas em que o calor parece derreter o céu e o vento não alivia em nada. Eu, Carlos e a Juliana, que é a esposa dele, estávamos ali na beira do rio tentando pescar algum peixe. Isso já era tarde da noite. O rio Amazonas, se você não conhece, tem uma atmosfera diferente. Às vezes parece até que ele respira. E naquela noite, ele estava mais agitado do que nunca. Pega logo esse peixe, Fernando. Tá demorando demais. Carlos gritou. Ele estava mais impaciente do que nunca. O calor pesava, e se você me conhece, sabe que eu sou o cara que fica mais quieto, apenas ouvindo. Mas naquela noite, algo estava esquisito. O rio estava silencioso, sabe? Não havia aquele som normal da água se movendo, só um silêncio denso, como se o próprio rio tivesse parado de respirar. E olha, quando o silêncio é denso assim, é porque algo não vai bem. A Juliana, que estava ali conosco, olhou para o rio e o brilho dos seus olhos já estava estranho. Carlos, o que é isso? Ela perguntou, apontando para a água. Carlos olhou com aquele olhar de quem já viu de tudo, mas logo sentiu que algo não estava certo. Deve ser peixe grande, só pode, ele respondeu, mas a voz dele estava trêmula, e isso fez um arrepio percorrer minha espinha. Eu nunca vi o Carlos tão nervoso, nem quando a situação estava crítica e a vida dele corria perigo. Ele, que sempre foi durão, que tinha testemunhado o que ninguém mais viu, agora estava com medo. Eu também estava. De repente, ouvi um barulho, um estrondo tão alto que parecia que o mundo estava desmoronando sobre nós. Eu e Carlos caímos no chão sem saber o que fazer, e a Juliana, coitada, apenas ficou parada, olhando para o rio, sem mover um músculo. A água começou a se agitar, e eu vi uma sombra gigantesca se aproximando de nós, um corpo imenso, escuro, que parecia uma serpente. Mas não uma dessas cobrinhas que a gente vê por aí. Não, era uma coisa que mais parecia um monstro de filme de terror. Mas não era real. O rio estava ganhando vida, e a criatura que surgiu ali, meu amigo, não era algo que o homem deveria jamais contemplar. Mas o que é isso, Fernando? Carlos quase gritou, a voz dele falhando. Ele estava paralisado, olhando para a água que agora se agitou com um movimento brutal. Eu não consegui responder, eu só vi a criatura aparecer. Eu vi o monstro do rio, e naquele momento, tudo que consegui fazer foi observar como um idiota, sem saber se corria ou se ficava ali esperando que a água me engolisse de uma vez. A Juliana gritou, mas não adiantou, ela caiu na água, e naquele instante, o rio se tornou um monstro ainda mais aterrorizante. Eu só vi a serpente gigante se arrastando por baixo da água, sua cabeça se erguendo de forma monstruosa. O olhar dela, o olhar dela, eu nunca vou esquecer, não importa o quanto eu tentei. Aquilo me assombra até hoje. Ela tinha olhos que brilhavam como se fossem lanternas e um sorriso grotesco de quem já matou mais do que pode contar. Eu me senti paralisado, como se a criatura estivesse me controlando. E eu não era o único. O Carlos, que sempre foi o mais audacioso, estava tremendo na minha frente. Ele olhou para a Juliana, que estava quase submersa, e com os olhos arregalados disse: não pode ser. E então, meu amigo, o que eu vi a seguir não é algo que eu gostaria de reviver. A criatura abriu a boca, e não era uma boca normal, era gigantesca, cheia de dentes afiados como lâminas de facas. Ela avançou e eu pensei que fosse o fim de todos nós. Eu me caguei de medo, não nego. O Carlos, valente como sempre, quase caiu para trás tentando puxar a Juliana, mas não havia mais tempo. E o pior, o monstro parecia brincar conosco. Ele não estava ali para matar de uma vez, ele estava se divertindo. Era um jogo. Mas é aí que você vai querer saber o que aconteceu, não é? Bom, eu vou te contar, mas antes eu preciso de um favor. Você vai ficar até o fim, porque se continuar com isso, você vai entender do que eu estou falando. Porque se essa história não te amedrontar, nada mais vai. Agora me diz uma coisa, meu amigo, você teria coragem de enfrentar uma coisa dessas,
uma criatura dessas ali no meio do rio. Porque, sinceramente, eu não sei o que seria de mim se tivesse que passar por aquilo novamente. E aí, meu amigo, se você chegou até aqui, prepare-se, o pior ainda está por vir. E se você acha que o que já aconteceu foi o auge, então não tem ideia do que está prestes a ouvir. Não vai ser fácil, mas você já está aqui, né? Vamos seguir. O Carlos estava com os olhos arregalados, ainda sem saber o que fazer com a Juliana quase submersa e aquela coisa, a serpente gigante. Ela estava ali se divertindo conosco, como se fosse uma caçada, sabe? Eu estava paralisado, o medo me engolindo por dentro, e o pior é que não podia correr, não podia sair dali. Tinha aquele monstro debaixo da água, e eu sabia, pelo jeito que ele olhava, que ele estava nos observando, esperando o momento certo para atacar. A Juliana estava gritando, tentando se soltar da correnteza, mas o monstro estava mais rápido, mais forte, e ela parecia se afogar a cada segundo. E sabe o que é o pior? Eu não sabia se ela estava ali por um milagre ou se aquele bicho estava simplesmente se divertindo com a desgraça dela. Foi aí que eu senti um cheiro, e você deve estar se perguntando, Fernando, que cheiro? Ah, meu amigo, o cheiro era insuportável, como se algo podre estivesse se espalhando por todo o ar, como se o rio estivesse exalando algo de podridão que vinha direto da morte. Era uma mistura de carne em decomposição, de algo que não deveria estar ali, algo que não pertencia a esse mundo. E eu me caguei, não vou mentir. Nesse momento, o medo se misturou com o cheiro, e eu quase perdi a razão. Eu fiquei paralisado, como se meu corpo tivesse se transformado em pedra. O Carlos, que estava ali tentando puxar a Juliana com todas as forças, já não conseguia mais. Ele estava tão apavorado quanto eu, e naquele instante, a única coisa que pensei foi: estamos mortos. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria nem saído de casa naquele dia. Eu olhei para os lados, tentando entender o que estava acontecendo, quando a coisa começou a se mover novamente. A serpente gigante, a coisa mais horrível que eu já vi na vida, foi se arrastando por baixo da água. E aquele som, o som do monstro se aproximando, era um som que parecia que o próprio rio estava engolindo tudo ao seu redor. Carlos, me ajuda! A Juliana gritou, mas sua voz estava tão fraca que parecia um sussurro perdido na imensidão do rio. Carlos estava tentando puxá-la, mas o monstro estava perto, tão perto que eu podia ver as escamas enormes da criatura refletindo a luz da lua, uma luz fantasmagórica que parecia até irreal. E o pior de tudo, o Carlos ainda achava que dava para salvá-la, mas eu sabia, meu amigo, eu sabia que já era tarde demais. A criatura tinha visto tudo e agora estava decidida a se divertir com a gente. De repente, a água começou a borbulhar em volta da gente. Eu vi algo se mover ali perto da margem, e quando olhei para a água, vi aquele monstro surgir de repente, com a cabeça gigantesca, cheia de dentes, com os olhos vermelhos e aquele olhar frio de predador. Eu senti o pânico subindo, e o Carlos finalmente percebeu que não havia mais jeito. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, como se fosse me pedir ajuda, mas eu não sabia o que fazer. Eu só sabia que ia ser a nossa última noite ali. E de repente a Juliana fez uma coisa que ninguém esperava. Desesperada, olhou para os dois e gritou: não vai nos pegar. E foi aí que o monstro se moveu com uma velocidade assustadora. Ele avançou para cima dela. O Carlos tentou de tudo, mas não deu tempo. Eu vi o corpo da Juliana sendo puxado para baixo d'água, os gritos dela ecoando enquanto o rio agora parecia engolir tudo. E o pior de tudo é que eu não consegui fazer nada. Eu olhei para a água e vi a espuma se formando, o rio se agitando de forma violenta, e os últimos gritos dela desapareceram. Mas o que veio depois foi ainda mais aterrorizante. O monstro, depois de terminar com ela, virou a cabeça para mim e para o Carlos. Eu senti o olhar dele, aquela sensação de estar sendo caçado, o olhar que dizia: eu vou matar vocês, mas antes vou me divertir um pouco. Naquele momento, a única coisa que pude fazer foi olhar para o Carlos, que estava mais pálido do que eu já vi um homem, e sussurrar: vamos, Carlos, vamos embora agora, importa o que aconteça. E foi o que fizemos, fugimos. Corremos como nunca, meu amigo. Aquele olhar da criatura nunca vai sair da minha mente, nunca. O que vimos ali não é algo que eu desejo para ninguém, e posso garantir uma coisa: o rio Amazonas guarda mais mistérios do que a gente jamais imagina. Eu não sei o que aconteceu com Carlos depois disso,
mas eu sei o que vi. Eu sei o que aquele monstro fez, e até hoje, quando a noite chega, eu sinto o cheiro daquilo, o cheiro do monstro, o cheiro da morte que se esconde nas águas. Eu vi o que não devia ver, e você? Você ainda acha que está preparado? Agora me diz, meu amigo, você teria coragem de estar ali, vendo o que eu vi, enfrentando o que eu enfrentei? Se tivesse que passar por isso, o que faria? Eu te dou um conselho, nunca vá ao Amazonas. Não agora, porque lá as águas não escondem apenas peixes, elas escondem os maiores horrores que o homem já conheceu. E você tem coragem de enfrentar o que vem depois? Aquela noite ficou gravada na minha mente. Não foi só o monstro que nos assombrava, mas o que aconteceu depois, as consequências de termos visto algo que nunca deveríamos ter testemunhado. Eu não sei como Carlos e eu conseguimos sobreviver, mas acredite, o medo e o pavor não acabaram ali. Eu e Carlos fugimos desesperados. O rio estava agitado, o vento uivava com uma força que parecia vir diretamente do inferno, enquanto corríamos. Não conseguimos mais ouvir nada além da nossa respiração ofegante e dos batimentos acelerados do coração. A Juliana, ela já não estava mais conosco. Tudo o que restou foi o eco do seu grito se dissolvendo na escuridão. Aquele monstro a levou, e nós estávamos correndo por nossas vidas. Quando finalmente chegamos em casa, o Carlos estava tão pálido que parecia um cadáver. O homem sempre foi corajoso, mas naquele momento ele não era mais o mesmo. Ele estava quieto, apenas movendo a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse afastar os pensamentos ruins, mas não conseguia. A visão daquilo, do que a gente tinha visto naquela água, não saía da mente dele. Eu sentei ao lado dele, tentei falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Não havia o que dizer, nada que eu dissesse seria suficiente. Eu sabia o que ele estava sentindo. Eu também estava tomado pelo medo, pela vergonha de estar vivo depois de tudo o que aconteceu. Mas foi aí que o Carlos, com uma expressão vazia, me olhou e disse: Fernando, não é só o monstro. O que vimos ali, aquilo não é algo que alguém possa esquecer. E o pior, Fernando, o pior é que eu acho que ele ainda está atrás de nós. Eu congelei. Ele estava certo. O medo não era só por causa do monstro, mas pela ideia de que algo muito maior do que a gente entendia tinha nos observado. Aquela criatura não era só um animal, era uma força, algo ancestral que guardava aquele rio, algo que de alguma forma sabia que tínhamos visto além daquilo que ele queria que víssemos. Aquela noite eu não consegui dormir. Eu só olhava para o teto e pensava em tudo o que ocorreu. O cheiro podre da morte ainda estava no ar, como se ele tivesse se infiltrado dentro de mim. E o pior era que a cada minuto eu sentia como se a água estivesse me chamando, como se algo no fundo do rio quisesse me arrastar de volta. Então, de manhã, o Carlos me chamou. Ele estava na porta da casa dele, olhando fixamente para o rio. Eu me aproximei, sem saber o que esperar. Quando ele me viu, a expressão dele era de total pavor. Ele apontou para a água, e ali, na superfície do rio, algo começou a se mover, uma forma, algo gigante, surgindo das profundezas com a mesma aparência da criatura que vimos naquela noite. Foi quando percebi que o monstro não nos tinha deixado. Ele estava mais perto do que nunca, esperando o momento certo para terminar o que havia começado. Com o coração disparado, eu olhei para o Carlos e perguntei: O que vamos fazer, Carlos? Ele não respondeu, apenas se virou e entrou na casa, trancando a porta. Eu fiquei ali, paralisado, observando a água que se agitava de forma anormal, como se o monstro estivesse se aproximando cada vez mais. E ali, naquele momento, eu percebi que o verdadeiro terror estava começando. Não era mais sobre correr ou se esconder. Não era mais sobre tentar se afastar daquilo. A serpente gigantesca, o monstro das águas, sabia onde estávamos e ele queria mais. Eu estava preso naquele jogo e sabia que não tinha mais escapatória. Ele estava esperando, planejando, e quando menos esperássemos, ele viria. Ele viria para terminar o que começou. O Carlos agora estava como um homem derrotado. Ele sabia que não haveria mais jeito, sabia que, com o monstro no rio, nossa única chance era sobreviver ao que viria pela frente. Eu já não sabia mais o que esperar. O medo tomou conta, mas não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. Quando olhei para trás, vi a luz do dia desaparecendo e a noite tomando conta do rio, e com ela, a certeza de que, assim como a criatura do rio, o pior ainda estava por vir. O monstro sabia onde estávamos, ele nos estava caçando. Eu sentia isso no ar. Agora me diz, você, meu amigo, se estivesse no meu lugar, o que faria?
Se visse essa serpente gigantesca surgindo da água novamente, o que faria? Correria ou ficaria ali, esperando? A noite caiu de novo, e com ela, o peso do que havíamos vivido. O Carlos trancou todas as portas e janelas da casa dele. Eu fiz o mesmo. A vila estava deserta, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. O silêncio era sepulcral, só o som do rio quebrava a calma, um ruído distante e constante. Mas havia algo errado. Do meu barraco, pude ouvir o Carlos gritando. Corri para lá, tropeçando em tudo no caminho. Quando cheguei, a cena me congelou. A porta estava escancarada e a Juliana estava no chão da sala, pálida como um cadáver. O Carlos tremia, segurando um terço com força no meio da sala. Uma poça de água escura crescia. Não havia como aquilo ter vindo do rio. O chão tá seco, Fernando. Como é que essa água chegou aqui? O Carlos gaguejava, os olhos fixos na poça. De repente, a água começou a se mexer, como se algo estivesse vivo dentro dela. Não deu tempo de reagir. A poça se expandiu e, de dentro dela, uma sombra começou a emergir. Era ela, a serpente. Só que dessa vez não era só uma criatura gigantesca. Ela parecia mais um pesadelo vivo. A pele escorregadia refletia a pouca luz do ambiente, e os olhos, aqueles olhos, brilhavam com uma luz sinistra que parecia atravessar a alma. A Juliana começou a vomitar sem parar, enquanto um cheiro de podridão tomou conta do ar. Era como se a morte tivesse entrado na casa. O Carlos caiu de joelhos, murmurando orações que se misturavam aos seus soluços. Eu, paralisado, só conseguia olhar para aquela coisa, crescendo, tomando forma e espaço. De repente, ela avançou, rápida demais para algo tão grande. Eu senti um golpe que me jogou contra a parede. A casa tremeu como se fosse desabar. A última coisa que ouvi antes de apagar foi o grito da Juliana. Quando recuperei a consciência, estava no chão, encharcado de suor e água suja. A casa estava destruída, e o Carlos estava imóvel, segurando a mão da Juliana, que já não se mexia mais. Olhei ao redor, procurando pela serpente, mas ela tinha sumido. Só restava a poça escura, agora inerte, mas com um cheiro insuportável de morte. O Carlos olhou para mim, com os olhos fundos e vazios. Ela levou tudo, Fernando. A Juliana, a paz, a nossa sanidade, tudo. Aquela noite foi a última que passei na vila. Saí correndo, sem olhar para trás, com o Carlos gritando algo que não conseguia entender. Até hoje, quando fecho os olhos, vejo aquele brilho maligno. Não importa onde eu esteja, sinto como se estivesse sendo observado. E você teria coragem de encarar isso ou preferiria nunca saber o que se esconde nas águas do Amazonas?